fortalecidos pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo ontem. Eu moro ali beirando a Raposo Tavares, e eu estava ali chegando um pouquinho antes da ponte ali que vai para o CEAGESP, e eu vi uma cena que eu queria ver como os irmãos iriam reagir. E aquela cena de ultrapassagem. Tinha um carro bem devagar na mão de ultrapassagem, e o carro atrás dando sinal para dar ultrapassagem, para fazer ultrapassagem. Mas o carro que estava devagar, ele não deu espaço. E o carro atrás queria fazer ultrapassagem, ele não deu espaço. Na hora que o carro quis fazer ultrapassagem, sabe o que esse carro que estava devagar fez? Ele acelerou. Acelerou para tentar atrapalhar o carro que estava fazendo ultrapassagem. Mas esse carro foi mais rápido e conseguiu fazer ultrapassagem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dentro desses dois carros, qual era o carro que eu estava dirigindo? Vamos ver se vocês vão pecar pensando, hein? Qual era o carro que eu estava dirigindo? O carro que estava devagar. O carro que estava devagar. Estava eu vindo para minha casa, todo tranquilo. A pista era dupla, mas já estava virando uma pista. E o carro, dando farol. Eu falei, mas já vai fechar a pista, eu não vou dar espaço para ele. E aí ele quis me ultrapassar. Mas eu fui tomado por uma raiva. Por uma raiva que eu falei, não vou facilitar. Não vou. Acelerei, mas o carro foi mais rápido do que o meu e conseguiu me ultrapassar. Engraçado que eu fiz tudo isso, Bira, a minha esposa nem percebeu, tá? Ela nem percebeu, ainda bem. Mas espero que só eu, em alguns momentos, são tomados por uma raiva irracional. Alguém aqui já passou por uma raiva assim? Que fez uma coisa que não deveria fazer só porque estava com raiva? Bem, eu acredito que dessa igreja pecador, só o pastor. Você conhece alguém que está com raiva? Você conhece alguém que está com raiva agora de mim por causa dessa história? Deixa eu falar para você que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão muito irritadas. O pastor está irritado, no trânsito nós estamos irritados, no trabalho nós estamos irritados, nas redes sociais nós estamos irritados, na igreja nós estamos irritados, não é verdade? Quantas brigas estão acontecendo muitas vezes no trânsito, no ambiente de trabalho, na escola, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Parece que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão tensas, nervosas. Eu uso uma expressão, parece que está todo mundo ligado, o gás está ligado, só estão esperando alguém acender o fósforo. Jesus, ele era um homem que era conhecido pela sua graça, pela sua paciência, pelo seu amor. Essa era a maneira que as pessoas conheciam Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Mas num momento específico que nós vamos ler hoje, Jesus foi tomado por uma ira, Jesus foi tomado por uma raiva, que impulsionou ele a agir de uma maneira onde eu e você poderemos aprender a como lidar com a nossa raiva. Infelizmente hoje nós estamos vivendo um tempo onde está todo mundo usando um óculos. Está todo mundo usando óculos. Só que cada óculos que as pessoas usam é de cor ou de lado da política diferente. Tem gente que está usando um óculos da política da direita. E tudo que a pessoa enxerga é política. Tudo. Vacina, usar máscaras,
pandemia, tudo que ela enxerga nesse tempo que ela está vivendo é através desse filtro da política da direita. Esse é o filtro que muitas pessoas estão enxergando, estão medindo o mundo nos dias de hoje. Esse usando um óculos da política da direita. Em compensação, tem outras pessoas que estão também constantemente usando um outro óculos, que é o óculos da política da esquerda. E tudo que eles enxergam é política. Tudo eles enxergam é contra a esquerda. Tudo que eles enxergam é para prejudicar essa parte da política. Infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que são especialistas, em vacina, especialistas em Covid, especialistas em máscara, especialistas em economia mediante uma pandemia, especialistas em isolamento, e agora as pessoas são especialistas em geopolítica. Todo mundo agora tem uma tese, uma compreensão sobre a guerra do país vizinho aqui, Ucrânia e Rússia. Bem, não é país vizinho não, tá bom, irmãos? Vou deixar bem claro, é do outro lado do mundo. Mas infelizmente por causa desse filtro que nós estamos usando, toda hora nós estamos entrando em discussões. Toda hora nós estamos entrando em debates. Ora para defender um filtro que nós estamos usando de um lado da política, ora para defender o outro filtro que nós estamos usando. E nós estamos vivendo nesse tempo onde tudo virou agenda da política. Eu queria então convidar você hoje, tirar um pouquinho esse óculos durante o culto, tirar um pouquinho esse filtro político que nós tanto usamos nos dias de hoje, para tentar ouvir a voz do Senhor e entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, Paulo vai dizer: não pequem, ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Paulo está dizendo que que a ira não é pecado. Mas o problema é quando você tiver ira, e você permitir que a sua raiva, que a sua ira, conduza o seu coração, conduza as suas palavras, conduza os seus comportamentos. E quando você age assim, você está dando brecha para o inimigo. Essa expressão de brecha é como se você estivesse tentando fechar a porta e vem lá o ladrão e coloca o pé bem naquela parte da porta e você não consegue fechar a porta. E naquela brecha o ladrão consegue entrar. É a mesma coisa, tem muita gente hoje, porque por causa da raiva, da mágoa, da dureza do coração, da grosseria, da estupidez, da falta de controle do seu temperamento e do seu coração, está dando brecha para o diabo destruir seu casamento, brecha para o diabo destruir sua vida emocional, brecha para o diabo destruir sua vida espiritual com Deus. Tem muita gente que não aprendeu ainda a lidar com suas raivas, com suas emoções, quando se explode, e exatamente nesse momento o diabo ele entra, e ele entra para destruir nossos relacionamentos, nossa família, nosso casamento, nossa vida com o Senhor. Por isso, pare de dar brecha para o diabo, aprenda a dominar o seu temperamento, aprenda a dominar o seu coração, pare de dar brecha para o diabo. Como isso, pastor? Bem, abre a sua Bíblia comigo então, em Mateus capítulo de número 21, Mateus capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do verso de número 12, Mateus capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do verso de número 12. Olha o que o texto diz: Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo:
As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Preste bem atenção. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Nós estamos aqui no contexto quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. É a semana da Páscoa. Jerusalém tinha aproximadamente 40 mil habitantes. Mas na semana da Páscoa, os peregrinos de todas as regiões, eles vinham para Jerusalém para adorar no templo, a Páscoa judaica, tudo bem? Então uma cidade que tinha aproximadamente 40 mil habitantes, nesse período da semana da Páscoa, tinha aproximadamente 250 mil pessoas habitando, circulando a cidade de Jerusalém. Nesse exato momento, o Senhor então, ele entra no templo, nessa semana movimentada, nessa semana da Páscoa, onde a cidade estava lotada, onde o templo estava lotado, e quando ele entra no lugar do templo, onde aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram fariseus, mas aqueles que eram o segundo nível dos servos de Deus, aqueles que não cumpriam a lei em todos os detalhes, eles podiam entrar numa parte especial do templo. E quando Jesus entra nessa parte, ele se depara com uma feira ambulante, onde naquele lugar o culto era realizado com os sacrifícios de animais. E os mais pobres, normalmente, eles compravam pombas para sacrificar como oferta pelos seus pecados. Quando Jesus ele entra nesse ambiente onde as pessoas são atraídas a Deus por culpa, porque nesse sistema de culto, de sacrifício, de morte de animais, o povo sempre se achava em pecado, sempre se achavam distantes de Deus, sempre se achavam impuros. Então esse sistema religioso judaico, na verdade, tornava as pessoas sempre com medo de Deus. E esse sistema religioso frio, dominado pela culpa, dominado pela religiosidade, pela hipocrisia, isso encheu o coração de Jesus de raiva. E não só isso, mas o texto mostra para nós a questão dos animais que estavam sendo vendidos, que eram a pomba. A pomba, para você ter uma noção, ela era um animal de valor mais barato para os pobres comprar e oferecer como oferta de sacrifício. Normalmente, para você entender um pouco o cálculo, era cobrado mais ou menos R$4 uma pomba. Mas nesse período, eles vendiam aproximadamente por quase R$80. E você reclamando da água de coco na praia, não é verdade? E você reclamando de comprar água no restaurante. Naquela época, um elemento essencial de culto, que no dia a dia era vendido por R$4, nesse momento, no templo, era vendido por R$80. Era um sistema de opressão, era um sistema de aproveitamento e de riqueza ilícita. E todo esse cenário de corrupção, de hipocrisia, tudo isso encheu o coração do Senhor de ira, de raiva. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Bem, mas guarde bem isso. Jesus, ele não era conhecido pela sua raiva. Ele era conhecido pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas nesse momento de injustiça, de opressão, de uma religiosidade de hipocrisia, de uma religiosidade onde as pessoas buscavam a Deus baseado na culpa, no medo, isso trouxe raiva no coração de Jesus. E a primeira lição que eu queria então trazer no seu coração é o seguinte: Jesus estava irritado em nome daqueles que foram maltratados. Verso número 12: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
Preste bem atenção. Jesus, ele não estava irado com o que estavam fazendo com ele. Jesus, ele foi rejeitado, sim. Jesus, ele foi traído. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus não sofreu um julgamento injusto, sim. Mas em nenhum desses momentos Jesus reagiu com raiva. Em nenhum desses momentos onde ele foi prejudicado, onde ele enfrentou justiça, onde ele foi abandonado, traído, rejeitado, onde ele foi condenado de uma maneira injusta, ele não agiu com raiva. O único momento que o Senhor Jesus agiu com raiva foi exatamente nesse momento onde ele viu pessoas sendo maltratadas. Pessoas estavam se aproveitando dos mais pobres, estavam vendendo uma religiosidade de culpa, de raiva, de medo. Jesus ficou com raiva não por causa dele, mas por causa daquelas pessoas que estavam sofrendo e estavam sendo aproveitadas por outras pessoas. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Jesus, ele foi criticado. Mas quando ele foi criticado, ele não ficou com raiva. Jesus, ele foi julgado várias vezes. Ele não ficou com raiva. Mas quando ele viu injustiças acontecendo com pessoas simples, com pessoas pobres, ele ficou com raiva. Talvez aí esteja um dos grandes problemas da nossa vida. Quando nós somos tomados pela raiva, normalmente é quando nós somos afetados. Não é justo que isso aconteça comigo. Não é justo o que a pessoa disse de mim. Não é justo o que fizeram comigo. E muitas vezes nós somos tomados pela raiva, mas acompanhados por um sentimento de egoísmo. Porque nós olhamos para a nossa ferida, nós olhamos para as nossas injustiças, nós olhamos para as críticas que recebemos. Mas Jesus nos ensina que quando nós ficarmos irados, irritados, nós devemos estar atentos às outras pessoas, e por causa das outras pessoas, nós devemos nos importar, nós devemos ficar irados, nós devemos fazer algo. A melhor maneira de você lidar com a sua raiva é constantemente fazer uma auditoria da sua raiva. Por que eu estou com tanta raiva assim? Por que essa pessoa me deixa tão irritado? Por que esse assunto da política me deixa tão irritado? Por que quando a pessoa posta aquilo nas redes sociais eu fico assim, super nervoso? Por que quando a pessoa não responde o meu bom dia rapidamente e apareceu dois pauzinhos lá com a luz azul e eu já fico... Às vezes eu e você nós precisamos fazer uma auditoria da nossa raiva. Por quê? Por que eu estou ficando com tanta raiva? Por que eu estou permitindo que essas situações produzam no meu coração tanta ira? O que está por trás dessa minha raiva? O desejo de querer controlar as outras pessoas? O egoísmo de me sentir ofendido, desprezado, magoado, abandonado? Nós precisamos, às vezes, avaliar a nossa raiva. Se eu estou com raiva ao longo de muitos anos, por situações que aconteceram comigo, está na hora de você dobrar o seu joelho e entregar essa raiva, essa mágoa aos pés da cruz, porque esse sentimento não cabe no coração do discípulo de Jesus. Se você ainda hoje é alguém que está com raiva por algo que alguém fez com você, se você ainda não é um discípulo de Jesus, então se renda a Cristo Jesus. Creia no Cristo que se entregou na cruz, morreu pelos nossos pecados, mas o Senhor o ressuscitou, vivo Ele está, e porque Ele está vivo, Ele pode morar no nosso coração, e porque Ele pode morar no nosso coração, o Espírito dEle em nós habita, e o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, é paz, e você então pode se ver livre dessa raiva, dessa mágoa, desse rancor, e finalmente encontrar uma vida madura. Encontrar um coração maduro.
encontrar um domínio para o seu temperamento. Jesus, ele não estava bravo com o que as pessoas estavam fazendo, ele estava bravo com aquela situação. Ele estava bravo porque estavam desonrando a casa de Deus, maltratando as pessoas, praticando injustiça, se aproveitando dos mais pobres. Foi isso que produziu raiva no Senhor Jesus. Deixa eu te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Eu me lembro de uma vez, eu acabei de vir numa escola dominical. Cheguei em casa, a minha esposa falou: João, eu fui brincar com as crianças lá no parquinho e achei uma camisinha no parquinho do condomínio. Eu já fiquei, a Érica nem terminou a conversa, eu já fiquei irado. Já peguei toda a ferramenta de homem, de mulher, fica com coragem. O que acontece para a gente ficar com coragem? O WhatsApp, né? O WhatsApp, celular na mão, parece que a gente vira uma outra pessoa, né? Tem coragem. Entrei no grupo do condomínio lá e falei: olha, irmãos, meu filho estava brincando, irmãos. Né? É coisa de pastor, né? Eu falei: gente, olha, o meu filho estava brincando e tinha uma camisinha na área das crianças. Que falta de respeito, que falta de cuidado. Sabe por que eu estava bravo? Porque no dia anterior teve um grande churrasco com a turma do futebol lá do condomínio. Então eu já dei uma indireta e preparado para a briga. Resumindo, deu uma baita de uma briga. Porque as pessoas começaram a acusar que era a turma do churrasco, que era a turma do futebol. Aí a turma do futebol, do churrasco, disseram que estavam julgando eles de maneira errada, que não tinha acontecido nada. Olha, deu o maior quebra-pau. Naquele ambiente onde as pessoas são mais corajosas, que é no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Aí, conversando com a Érica, falei: amor do céu, tá um quebra-pau no grupo de WhatsApp. Falei: meu Deus, mas também deixaram uma camisinha lá. Falou: mas João, era um envelope de uma camisinha. Sabe um envelope de uma camisinha? Um plastiquinho, não era a camisinha em si, era a embalagem da camisinha, era só a embalagem. A embalagem poderia ter levado pelo vento, né? O mato poderia ter trazido. Falei: mas Érica, eu pensei que era uma camisinha. Não, eu falei para você que era a embalagem da camisinha, é que você não me ouviu? Bem, o fato que o condomínio quase se dividiu lá, tudo isso porque eu não ouvi a Érica e só ouvi a minha raiva. É assim que eu e você fazemos quando nós ouvimos a nossa raiva. Nós ficamos surdos. E nós somos dominados por um sentimento que às vezes não faz sentido nenhum. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Mas eu me lembro também de uma outra situação. Eu estava na fila do banco. Graças a Deus, hoje nem mais fila do banco tem, né, Ana Paula? Aquela época que tinha fila do banco ainda, né? Aí eu me lembro que na fila do banco tinha um senhor, nervoso, falando: essa fila aqui não anda logo, essa turma que não sabe mexer no caixa eletrônico, essa turma que não entende nada. E eu falei: mas por que esse homem está tão nervoso? Aí eu vi que tinha uma mulher e uma senhora tentando fazer alguma coisa lá, e dava errado toda hora, e elas tentavam, e ele nervoso: pelo amor de Deus, não tem ninguém que se não sabe mexer, não vem aqui, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo quietinho, uma mulher e uma senhora, e um senhor super nervoso. Chegou uma hora, eu me enchi de raiva também. Pastor um pouco irado, né, Caio? De vez em quando, tá? Só bem de vez em quando. Aí eu virei para aquele senhor e falei: meu querido, tá todo mundo na fila que nem você aqui. O senhor abaixa a bola. Para que eu falei isso? Eu não estou falando com você porque o senhor está se intrometendo. Aí eu falei: olha, mas o senhor tá gritando com uma mulher, com uma senhora. Com uma mulher, com uma senhora, o senhor é corajoso, né? Grita comigo. Ah, irmãos, ainda bem que a fila estava grande. Que aí tem aquela turma, sabe, do separa e segura não sei quem. Eu achei que ia ser engraçado no jornal, né?
Pastor entra em briga na fila do banco. Achei que ia ser uma manchete, né? Bem interessante. E no fim, aquela senhora e aquela moça no meio da briga foram embora quietinhas. Eu não estou falando para você entrar em briga na fila do trânsito, não, pelo amor de Deus. Na fila do banco. Mas tem hora que a gente tem que ficar irado com as injustiças que estão acontecendo. Uma hora alguém tem que dizer, não está certo isso. Uma hora alguém tem que se preocupar não só com seus direitos, mas com o direito de outras pessoas. Mas nós temos dificuldade com isso. Normalmente nós explodimos de raiva quando os nossos direitos são ameaçados. Mas o próprio Senhor Jesus explodiu de raiva porque Ele estava preocupado com aqueles que estavam sofrendo injustiças. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Segunda lição que eu queria trazer no seu coração nessa noite. Deixa eu deixar bem claro, não é para você arrumar briga, tá? Mas em alguns momentos você precisa se posicionar. Não apenas para defender os seus direitos, mas para defender os direitos daqueles que mais precisam. E peça a Deus que Deus guarde você, tudo bem? Segunda lição que eu queria deixar no seu coração nessa noite. Quando Jesus ficou com raiva, Ele virou mesas, mas Ele não derrubou pessoas. Verso número 12, a parte B diz assim: derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Preste bem atenção, Jesus chegou lá, Ele expulsou as pessoas, derrubou a mesa, mas Ele não agrediu ninguém. Ele não foi violento com ninguém. Ele teve uma atitude com aquele sistema, mas ele não foi violento com ninguém. Ele não socou ninguém, ele não machucou ninguém. Ele estava irado com aquele sistema de injustiça, onde pessoas estavam se aproveitando de outras, onde pessoas estavam criando barreiras para que pessoas chegassem até Deus, um lugar que era para ser de oração, de acolhimento, de salvação, se tornou um lugar de injustiça, de separação. E Jesus, ele reagiu a isso, não contra as pessoas. Preste bem atenção. Evangelho de Mateus. Quem é o autor do Evangelho de Mateus? Mateus, tudo bem? Quem é o autor do Evangelho de Mateus? Mateus, tudo bem? Guarda essa aí, Wagner. Quem era Mateus? Um dos principais cobradores de impostos daquela época. Jesus, ele era contra situações, mas ele nunca foi contra pessoas. Por quê? Olha o próprio exemplo, Mateus foi um dos apóstolos. Era um dos homens que construiu a sua vida com corrupção, se aproveitando de outras pessoas. Era um cobrador de impostos que normalmente cobrava um valor a mais, e esse valor a mais às vezes era o custo de um pai que teria que vender os seus filhos para cobrar a sua dívida. Mateus construiu a sua vida dessa maneira, e o Senhor Jesus foi ao encontro dele e chamou ele: venha e me siga. Quem lembra da história de Zaqueu? Zaqueu também era um dos principais coletores de impostos, um homem que se aproveitou de outras pessoas, um homem que ficou muito rico com a injustiça, mas o Senhor convidou Zaqueu: hoje convém eu ir na sua casa. Zaqueu se arrependeu, decidiu praticar a generosidade, devolver o dinheiro para todos aqueles que ele se aproveitou, e o próprio Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus, ele virou a mesa, mas Jesus não derrubou, não machucou, não agrediu pessoas. Quando a gente é pai, a gente vive muito isso, situações como essa. O filho vai lá e quebra o celular. A gente fica irado pela situação e a gente fica irado com o filho. O que muitos pais dizem: o que você fez? Você é terrível mesmo. Você é bagunceiro mesmo. Eu não posso confiar em você. Você é irresponsável. O pai ou a mãe, no lugar de repreender pela situação, ele vai lá e prejudica
e ofende a criança. Qual deveria ser a reação do pai e da mãe? Dizendo, não, o que você fez foi um ato de responsabilidade. O que você fez foi um ato errado. Mas não o filho. O que ele fez, mas não o filho. Muitas vezes nós fazemos assim com as pessoas. No lugar de nós lidarmos com a situação, nós lidamos com a pessoa e achamos, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa é horrível, essa pessoa é ignorante, essa pessoa tem coração duro, essa pessoa não tem jeito. Mas não foi assim que o Senhor Jesus agiu, tudo bem? Às vezes, a gente quer tanto estar certo, que nós esquecemos de sermos amorosos. Às vezes queremos tanto mostrar para as pessoas que nós estamos certos e esquecemos de praticar o amor. Mas Jesus nunca disse que o cristão seria conhecido por estar certo. Jesus disse que o cristão seria conhecido por amar as pessoas. Você pode estar certo, você pode estar convicto que essa sua visão do mundo está certa, mas isso não te dá o direito de ofender ninguém, de querer o pior para alguém, de querer a morte de alguém, de riscar a vida de alguém na sua história. Nós podemos estar certos, mas precisamos entender que mais do que estar certos, nós precisamos ser discípulos de Jesus, que são conhecidos pelo amor, Então, mais do que se esforçar para dizer para as pessoas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ou até mesmo no trânsito, dizendo que você está certo, qual a sua visão de mundo está certo, se preocupe em mostrar para as pessoas o amor. Porque aí sim as pessoas vão ver que você é um discípulo ou uma discípula de Jesus. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Eu sei que é difícil hoje. Eu vou dizer que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ia sobrar até para ele. Eu fico imaginando quando Jesus ele perdoou a mulher adúltera, ou até mesmo quando Jesus lá na cruz perdoou o ladrão, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando uma ala da política mais radical dizendo, olha lá Jesus, se o bandido é bom, por que não leva para sua casa? Porque bandido bom é bandido morto. Agora esse tal de Jesus querendo perdoar bandido, se bandido é bom, então leva para casa, então. Tem dó de bandido? Jesus foi lá e perdoou a mulher adúltera. Eu fico imaginando algumas pessoas dizendo, Jesus é da esquerda, Jesus não valoriza a família, porque essa mulher estava destruindo uma família, essa mulher estava destruindo um casamento, Jesus deve ser da esquerda. Com certeza Jesus ia lidar com isso. Mas do outro lado também, em alguns momentos, quando Jesus, ele jantou com homens poderosos e ricos, alguns iriam dizer, olha lá Jesus, também só come em casa de rico também? Olha lá, comendo na casa de Zaqueu, comendo na casa de Mateus, olha lá Jesus é da direita, olha lá Jesus olha lá Jesus, olha o grupo de Jesus, só tem homem, só tem judeu, Jesus é preconceituoso, Jesus é um racista, olha lá, só tem homem e só tem judeu. Infelizmente hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas estão tão marcadas pela lente delas, que de alguma maneira Jesus não iam se encaixar na maneira que elas enxergam de vida. E eu vou dizer que Jesus não se encaixa nem na esquerda e nem na direita, tudo bem? Porque Jesus não está preocupado com a política. Jesus está preocupado com vidas. E foi para isso que Jesus veio na cruz, para resgatar e transformar vidas. Todas as vidas, incluindo eu e você. Talvez falando isso tem gente que ficou irado comigo, com certeza. Mas mais do que está certo, eu quero ser conhecido como alguém que amou as pessoas.
mais do que alguém que disse o que que as pessoas gostariam que dissesse. O pastor João não fala de política, o pastor João não defende no púlpito os políticos. O pastor João fala demais de política. O pastor João, eu sei, tem muita gente que constantemente fica irado comigo. Mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado em ser conhecido, não em estar certo com as pessoas, mas ser um discípulo que viveu e praticou o amor, porque foi assim que o meu Senhor me ensinou. E às vezes Deus prega umas peças na gente. Eu me lembro, esses dias o Guilherme na escola, ele veio um dia e disse: pai, um amigo meu estava brincando com ele, aí ele me deu um soco, né? Eu falei: deu um soco em você, filho? Tal. Aí ele deu um soco no meu rosto, deu nas minhas costas, deu na minha barriga, deu no meu lado. Eu falei: filho do céu, o que que é? Não, mas é engraçado que ele falou que era meu amigo, né? Eu falei: mas que amigo é esse, filho? Não, mas a gente estava brincando. Por que ele fez isso? Não sei. Tá bom, eu falei. Aí no outro dia ele disse a mesma coisa. De novo esse amigo estava batendo nele. Aí tudo bem. Aí teve a reunião dos pais. Estava eu lá na reunião dos pais, irado. Só para saber quem era o pai e a mãe. Esperava eu que o pai e a mãe dessa criança lá estivesse. Quando a professora deu uma brecha, eu levantei a mão. Professor, eu sou pai do Guilherme. O aluno tal, bateu no meu filho 2 vezes. Eu queria saber se o pai está aqui, tal. Aí nisso se levantou uma mulher lá. Eu sou a mãe, tal. Tá bom. Aí a professora contou a situação. Aí no final da reunião, né? Aí a gente se encontrou. E eu fiquei assim, né? Aquela situação, falei: meu Deus, se seu filho ficar batendo no meu, tal. E a mãe chegou assim, com aquela posição, dizendo: você é o pai do Guilherme? Olha, me perdoe. Eu já falei com meu filho, o que ele fez está totalmente errado. Ele quer ser amigo do Guilherme. Quando a mulher teve essa reação, eu já desarmei, né? E o pior, ela ainda chamou: filho, vem cá. Esse aqui é o pai do Guilherme, tá? E o pai do Guilherme não ficou nada feliz com o que você fez com o Guilherme. Aquele menino se escondeu atrás dela. E eu olhei para aquele menino assustado, eu falei o nome dele, falei: olha, o Guilherme falou que você é amigo dele. Quando vocês são amigos, olha, é para vocês brincarem, se divertirem. Mas se o Guilherme também fizer alguma coisa que te deixar irado, com raiva, você conta para a professora que eu vou corrigir o Guilherme. E eu tive aquela reação de não ficar bravo, mas na verdade quase que pedir desculpa para aquela situação. Falar: não precisa ficar com medo de mim não, tá? Eu não vim brigar com vocês. Às vezes a gente quer estar mais certo do que querer mostrar o amor, não é verdade? Está errado, seu filho bateu no meu. Olha só, menino, se você fizer de novo. Às vezes, no lugar de ter tanto esforço para mostrar para as pessoas que você está certo, se esforce mais para demonstrar o amor de Jesus. Terceira lição que eu queria deixar no seu coração nessa noite. Quando Jesus ficou com raiva, ele amava e curava aqueles que estavam sofrendo. Interessante que lá no final do texto, verso 14, diz que embora Jesus estivesse naquela situação de raiva e de ira, com aquele sistema onde as pessoas estavam se aproveitando de outras, mesmo assim, alguns cegos e alguns mancos que não podiam entrar no templo, porque os cegos, os mancos eram considerados como impuros, e eles não poderiam participar do templo, mas nesse momento eles entraram no templo, chegaram perto de Jesus, e Jesus curou aqueles doentes. Preste bem atenção, Jesus estava mais preocupado em curar pessoas do que em machucar pessoas. Às vezes eu e você, a gente faz algumas coisas para cutucar a ferida. Às vezes eu e você somos aquelas pessoas que às vezes tomam uma atitude para irritar mesmo a outra pessoa. Mas Jesus, mesmo quando ele ficou irado, ele promoveu cura, ele abençoou, ele acolheu pessoas. Jesus, meus queridos,
Jesus não era conhecido pela raiva, embora nesse momento ele tenha virado as mesas, Jesus continuou sendo quem ele era, o homem que acolhia que tocava nos leprosos, o homem que acolheu os pecadores, o homem que curou os cegos, o homem que mostrava o amor de Deus visível ao mundo. Talvez eu e você, se estivéssemos no lugar de Jesus, nesse cenário, nós iríamos fazer uma listinha dizendo, olha, hashtag cobradores de impostos não quero na minha vida. Talvez eu e você iríamos cancelar algumas pessoas, e principalmente essas pessoas que estavam se aproveitando das outras. Mas Jesus, ele nunca cancelou ninguém. Embora ele não concordasse com a hipocrisia, embora ele não concordasse com o pecado, embora ele não concordasse com as injustiças, Jesus não cancelou ninguém. Jesus não cancelou Judas. Quando Judas abordou Jesus, no exato momento onde Jesus ia ser preso, diante dessa traição de Judas, Jesus beijou Judas. Pedro negou a Cristo. Pedro abandonou a Cristo, mas Jesus não cancelou Pedro. Jesus foi atrás de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. E eu louvo a Deus, meus queridos, porque Jesus, ele nunca me cancelou. Jesus nunca me cancelou por causa dos meus pecados, Jesus nunca me cancelou por causa das minhas falhas. Jesus nunca desistiu da minha vida. É isso que Jesus faz. Jesus não cancela pessoas, mas Jesus vai ao encontro, oferecendo perdão, recomeço, segunda chance, graça, misericórdia. Se existem pessoas no seu coração, nas suas redes sociais, no seu dia a dia que você anda cancelando, não faça mais isso. Aprenda com Jesus, continue agindo com graça, com misericórdia, com bondade. Mostre mais Jesus para esse mundo tão dividido, tão raivoso, tão estressado. Afinal, foi o apóstolo Paulo que disse lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, quando ele diz assim: Deus os justificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias, que nos era contrária. Ele removeu, pregando lá na cruz. Jesus sabe o que Ele cancelou? Ele cancelou os nossos pecados, não a nossa vida. Ele cancelou os nossos pecados lá na cruz. Morreu como oferta pelos nossos pecados. Por isso, nesses dias tão raivosos, nós precisamos amar como Jesus amou, nós precisamos perdoar como Jesus perdoou, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Enquanto a banda se prepara, eu queria dizer isso para vocês, preste bem atenção. Você pode ficar com raiva, mas que na sua raiva não dê brecha para o diabo. Eu vou dizer de novo, você pode ficar com raiva, mas na sua raiva não dê brecha para o diabo. Vire a mesa em alguns momentos. Existem situações que você não pode mais concordar, existem situações que você não pode abaixar a cabeça. Vire a mesa, mas não derrube pessoas, não ofenda pessoas, não humilhe pessoas. Mais do que estar certo, seja um homem, uma mulher, um discípulo, uma discípula de Jesus, conhecido pelo amor que flui do Senhor em nossas vidas e da nossa vida para as pessoas. Queridos, nós estamos vivendo em dias difíceis. A política dividiu a igreja, a política dividiu até a família. O mundo está dividido hoje. Guerras. Num tempo onde o mundo está dividido, nós precisamos de uma igreja unida. Num tempo onde o mundo está dividido, entre brigas políticas, interesses financeiros, temperamentos, no mundo dividido, nós precisamos do povo de Deus unido, mostrando o que é amor, o que é unidade, o que é a igreja do Senhor Jesus.
Vamos ficar em pé? Eu queria deixar então essas perguntas para o seu coração nessa noite. O que te deixa mais irritado? O que te deixa mais irritado? Quando você é maltratado ou quando alguém que você ama é maltratado? O que te irrita mais? Por que isso te irrita tanto? Política, pessoas, trabalho, igreja. Por que isso te irrita tanto? Avalie, faça uma auditoria da sua raiva. Se ela é realmente justa, se ela é realmente amorosa. Não só isso, mas em seu esforço para estar certo, você já se esqueceu de ser amoroso? Às vezes o que você vai dizer para aquela pessoa, o que você vai esclarecer é a verdade, você está até certo, mas da maneira que você está fazendo, você está perdendo toda a razão. Não basta dizer a verdade, é necessário dizer a verdade em amor. Por último, como a lembrança do perdão de Deus para os seus pecados pode mudar a maneira como você aborda as pessoas que o feriram, o maltrataram, ou aqueles que você ama. Talvez você tenha dificuldade de perdoar, porque você ainda não entendeu o perdão de Jesus lá na cruz pela sua vida. Talvez hoje está na hora de você crer que Jesus morreu na cruz por você. Ele cancelou o seu pecado. Pela fé você tem paz com Deus, pela fé você é reconciliado com Deus. Jesus te perdoou de maneira abundante, graciosa, amorosa. Então aprenda a perdoar as pessoas.